Peço favor de sentarem. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16. Convidava os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia. E nessa noite vamos ainda falar sobre a eternidade. É um tema para essa palavra. E você que nos assiste através da internet, você que está aí na sua casa, no seu escritório, no seu local de trabalho, onde quer que esteja, o nosso desejo é que o Senhor possa abençoar a sua vida e que, ao ouvir a palavra de Deus, você possa ser despertado para buscar conhecimento, conhecer o Senhor, bem como também, já que conhece o Senhor, possa ser também fortalecido na fé. Hoje, vamos meditar em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, e vamos falar sobre a eternidade. Um assunto conhecido da igreja, mas que talvez para você que nos ouve pela primeira vez, você que nos assiste, talvez não tenha conhecimento da palavra, é uma exortação, um conselho e é uma exortação da parte de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, quando alertou ao povo sobre a necessidade do cuidado e da preocupação que devia ter com a vida eterna. Esta passagem diz assim a palavra do Senhor. Lucas 16, versículo 19 a 31. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus, ela é contundente em relação à separação do homem após a morte, a separação de Deus e a sua comunhão com Deus. Nessa palavra que acabamos de ler, Deus, Jesus Cristo, através da sua mensagem de orientação aos discípulos, ele falou essa parábola que para os estudantes da Bíblia não se trata de uma parábola, uma vez que Jesus citou o nome de Lázaro. E geralmente, numa parábola, não usava nome de pessoas, e provavelmente tenha sido uma revelação da parte de Jesus, por ser ele Deus, algo que ele conhecia e que fez questão de trazer uma informação para nós hoje também e para os seus ouvintes naquela altura. Ele então explica a respeito dessa parábola, porque estava falando sobre a questão da necessidade do homem e estar bem com Deus espiritualmente. A pessoa precisa ter a sua vida nas mãos de Deus. A pessoa precisa estar seguro da sua salvação. Jesus veio exatamente para trazer salvação à humanidade. E diz a palavra de Deus que esse homem, que não temos o nome da pessoa, mas tem o Lázaro, que era o mendigo, diz que ele morava numa cidade, e aquele homem vivia a sua vida despreocupada.
um homem rico, e a sua vida era uma vida vivida regaladamente, esplendidamente. Era uma pessoa que não tinha na sua mente nenhuma preocupação com a vida eterna. Era uma pessoa que vivia a vida como se um dia ele não fosse morrer. E também vivia de tal forma como se o dia que morresse não aconteceria mais nada. Era o pensamento dessa pessoa, e é por isso que Jesus fez questão de alertar. Depois fala de Lázaro, que era um homem pobre, viveu uma vida sofrida, mas não era, e vamos ver isso logo adiante, que não estava no fato de ser pobre, porque para ir para o céu não tem influência nenhuma o ser pobre ou ser rico. Nem o rico está impedido de ir para o céu, e nem o pobre está garantido de ir para o céu. Para ir para o céu, tem que entrar pelo caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E a salvação é um dom de Deus oferecido a todos os que creem. A pessoa, para ter salvação, precisa de ter Jesus como seu Salvador. Então, não é basicamente a questão da sua condição financeira, o seu status, sua posição social, que está fazendo aqui diferença. E eu, então, coloquei aqui uma introdução, e vou ler com os irmãos, diz assim: a Bíblia, ela ensina que aos homens está ordenado uma vez só morrerem, vindo depois do juízo. Com estes dois personagens, um rico e outro pobre, não houve exceção. Ambos morreram. Com a morte deles, descortinou-se uma eternidade com condições totalmente diferentes. Um é levado para um lugar de gozo, denominado seio de Abraão, e o outro para um lugar de sofrimento eterno, denominado Hades, que é em grego, ou inferno em português. Então, essas duas pessoas morreram. E quando elas morreram, como a Bíblia diz que logo a seguir a morte, a pessoa entra em juízo, ou seja, a situação dessa pessoa já está determinada, porque tudo que tem que fazer enquanto está vivo, e isso vem desmistificar também algumas crenças errôneas que são apregoadas ainda nos nossos dias, e vou falar sobre elas. A morte destes homens, embora ambos morreram, tiveram uma repercussão diferente e tiveram consequências diferentes. A Bíblia diz que no inferno, onde estava este homem, o rico, ele estava perfeitamente consciente. Porque algumas pessoas pensam assim: morreu, acabou tudo. E vive a vida tão despreocupada, fazendo e vivendo o que quer, fazendo o que quer, ignorando as coisas de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, vivendo uma vida fora da vontade de Deus, porque acreditam eles que quando morre acaba tudo. E Jesus diz: não, vou lhe explicar uma coisa. E Jesus mostrou que lá no inferno, aquele homem estava consciente, estava em grande tormento, em grande sofrimento. Ele estava, além de estar consciente num grande sofrimento, ele estava também eternamente separado e perdido. Porque quando ele clamou, diz a palavra de Deus que o Abraão, que era a figura de Deus, disse: não, está posto um grande abismo entre nós. De forma que, se alguém quisesse passar daqui para lá, não consegue, nem de lá para cá. O seu estado é eterno. Não tem mais como fazer nada. E algumas pessoas acreditam, é um tipo de engodo religioso, que leva as pessoas a acreditarem que pode viver a vida como quer, pode fazer o que quiser, e depois, quando morrer, se for no meu caso, por exemplo, quando eu morrer, a minha esposa vai fazer alguns pedidos, fazer algumas ofertas, fazer algum sacrifício para poder aliviar o meu sofrimento do outro lado, como se isso fosse verdade. Mas a Bíblia diz que depois da morte não tem mais nada para fazer. Está posto um grande abismo que ninguém consegue mais sair do estado em que está. Quem está com Deus, está com Deus. Quem morre sem Deus está separado eternamente de Deus. Há posto um grande abismo, de forma que não se pode passar daqui para lá e nem de lá para cá. Depois, a outra questão que é desmistificada nessa parábola é que também algumas pessoas acreditam que os mortos, as pessoas morrem e depois aparece aí o espírito dessas pessoas falando, trazendo revelações, trazendo informações. Há pessoas que procuram e buscam comunicar com os mortos, como se isso fosse possível. E este homem, ele apela com essa crença e diz assim: manda que Lázaro vá lá avisar os meus irmãos, porque eu tenho mais 5 irmãos. E eu gostaria que fosse lá avisá-los para eles atentarem para a verdade, para não vir para onde estou, porque aqui é um lugar de tormento e sofrimento eterno.
E avisa-os. E Abraão vai dizer assim, olha, isso não é possível. Isso não é possível, porque não é possível alguém sair daqui para voltar lá para falar com ninguém. Lá eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras. E eles devem ouvir a palavra de Deus, eles devem crer na palavra de Deus, eles devem aceitar a palavra de Deus, porque ao ouvirem a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles precisam ouvir a palavra de Deus, porque essa é a única condição que o homem tem para que possa evitar de ser condenado. É crendo na palavra de Deus, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que aqueles que receberam a Jesus, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é através de Jesus que o homem ele é liberto dessa condenação eterna. E essa crença de que as pessoas podiam voltar, hoje geralmente está ligada ao espiritismo. As pessoas olham assim e dizem, na vida passada, essa pessoa foi isso, foi aquilo. E as pessoas acreditam, e depois os demônios se manifestam através de pessoas que são usadas pelos demônios, se manifestam para falar com as pessoas em nome dos seus familiares, de amigos de pessoas que morreram, e as pessoas, por não terem Jesus e por não conhecerem a verdade, a palavra de Deus, acreditam nessas mensagens que são anunciadas, que pessoas incorporam demônios, espíritos, e incorporam nas pessoas, e falam pela boca das pessoas, e as pessoas acreditam que são os seus entes queridos que morreram. Pessoas que morreram há muito tempo, que se reencarnaram, e depois estão ali dando consulta, anunciando, aconselhando a respeito do futuro, do passado, dizendo, revelando coisas. Isso são obras diabólicas, são demônios que se manifestam, enganando e trazendo mentira ao coração das pessoas, despreparadas espiritualmente, sem Cristo, sem conhecimento da verdade. Então, essa passagem em que aquele homem morreu e foi levado para o inferno, enquanto o outro morreu e foi levado para o céu, as condições deles não eram exatamente por causa das suas condições de posse, não era nem porque eram ricos, nem porque era pobre. O primeiro homem, ele era um homem rico, sim senhor, o segundo era pobre, mas a diferença entre ambos era para além das questões materiais. Era que enquanto aquela pessoa que foi usada aqui como uma figura de um homem rico, falava da sua soberba, da sua arrogância, da sua presunção, da sua autossuficiência, do seu pensamento que podia viver sem Deus, que não dependia de nada. Então, por isso, era um homem que se julgava rico, embora ele, pensando ser rico, era pobre perante Deus, porque era uma pessoa desprevenida, despreparada espiritualmente. O rico, a sua pobreza era espiritual. Ele julgava-se autossuficiente, enquanto que o pobre, a sua riqueza também era espiritual, porque ele era totalmente dependente de Deus. E por depender de Deus, ele então confiava que a única solução para ele era Jesus Cristo, era o Senhor e podia salvar. Jesus estava falando sobre a dependência do homem, na condição do homem depender de Deus, ou então virar as costas para Deus. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que vivem como este homem rico, e vivem também como este homem pobre. Muitas pessoas dizem assim, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho meus bens, eu tenho minhas coisas, eu faço. Deus, que Deus? Deus não me dá nada. Deus não faz nada por mim. Se eu não sair para batalhar, para correr atrás, para fazer, não vai cair nada do céu para mim. Então eu não preciso de Deus. Este homem que pensava dessa maneira, quando morreu, foi levado para o inferno. E porque ele rejeitava Deus, ele não confiava em Deus, ele não acreditava em Deus. Ele achava também, como muitas outras pessoas, diziam assim, olha, ninguém nunca voltou aqui para dizer se realmente depois da morte acontece alguma coisa, que não tem nada, morreu, acabou. E até nós ouvimos nos nossos dias pessoas tentando com palavra de consolo às pessoas quando morrem. Dizem, olha, graças a Deus morreu, descansou. Estava sofrendo tanto, morreu, descansou. Será? À luz da palavra de Deus, a pessoa descansa se morrer em Cristo. Porque Ele é o repouso eterno. Ele é o nosso ajudador.
é nele que nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa esperança. Não é por sermos religiosos que nós vamos ter descanso eterno. Pelo contrário, Jesus falou muito, advertiu muitas pessoas a respeito da vida eterna. Diz, cuidado, você deve vigiar, você deve estar atento, porque haverá o dia do juízo, do julgamento, e aquelas pessoas serão separadas eternamente de Deus. Então, este homem acreditava, como muitas pessoas acreditam hoje, que eu sou uma pessoa que não preciso muito dessas coisas, porque eu não faço mal a ninguém. Eu não preciso de ir a uma igreja, eu não preciso de frequentar a igreja, porque eu faço as minhas orações em casa, porque eu tenho aqui uma comunhão muito íntima com Deus, não preciso de igreja, não preciso de estar em comunhão, não preciso de reunir, eu sozinho, eu sei, eu falo com Deus me conhece, eu sei como é que faço, porque Deus, o dia que eu morrer, Deus vai ter obrigado a me receber lá, porque eu sou uma pessoa que sou muito boa, uma pessoa que faz tanta caridade para as pessoas, e outros ainda dizem, eu também sou uma pessoa que sofro muito, eu tenho sofrido muito, e o sofrimento me dá garantia da vida eterna. Nem a riqueza pode impedir uma pessoa de ir para o céu e nem a pobreza pode garantir a pessoa de ir para o céu. O caminho, repito, é Jesus Cristo. A porta é Jesus e é através dele que nós vamos chegar ao céu. É aceitando o sacrifício expiatório que Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Este homem, ele afirma com as suas atitudes que ele não acreditava enquanto estava vivo. E depois lá, ele tentou resolver a questão, mas aí já não podia mais. E eu outro dia estava a meditar sobre um tema, estava lendo e descobri não, uma coisa conhecida, estava lendo sobre um assunto em que as pessoas precisam de arrumar algum meio para poder passar a dar assim um rebuçado às crianças espirituais. Então inventaram um tal de... a pessoa não é tão má para poder ser condenada. Tem pessoas que deveriam ser condenadas imediatamente, mas tem outros que não são tão más assim. Então vai ficar num determinado lugar e vai passar um tempo ali se purificando. Ela morre, vai passar um sofrimento, e enquanto isso os familiares, os amigos, vão fazer alguma coisa do lado de cá e vão ajudar com que ela saia o mais rápido possível de lá. E vai ser aperfeiçoada, então passa para o outro lado. Mas Deus diz, está colocado um grande abismo, de forma que daqui para lá não pode passar, e nem de lá para cá. E aquelas pessoas que talvez me ouvem agora, e pode ficar até chateada, mas eu quero dizer a verdade a você. Você que talvez esteja a me ouvir agora e tem procurado procurar consultar mortos, procurar saber o que vai acontecer com você daqui uma semana, um mês. Você que talvez está a procurar ter resposta para o seu futuro, eu quero dizer que você está sendo enganado, você está sendo iludido, porque essas pessoas que vos falam não são o Espírito de Deus, nem os espíritos dos seus antequeridos. São demônios que se manifestam para enganar, porque eles estão amandos de Satanás, que é o pai da mentira, mentiroso e pai da mentira, e ele está enganando. E muitas pessoas têm acreditado nessa mentira. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós só temos que aceitar a verdade bíblica, essa exortação a uma fé bíblica. As pessoas dizem assim, eu também tenho muita fé, mas quero dizer que fé não é o suficiente. Você precisa saber em quem você crê e em que você crê. A fé de que nós falamos é a fé bíblica. É a fé que nós devemos depositar na palavra de Deus como sendo a única regra de prática e fé. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a verdade e é através da verdade que nós chegamos a Deus e temos o caminho aberto, que é Jesus Cristo. Para concluir, rejeitar a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo é concordar em aceitar passar a eternidade sem Deus, num lugar de tormento eterno. Se a pessoa rejeita a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo,
essa pessoa está concordando, está aceitando passar a eternidade sem Deus num lugar de tormento. A semelhança deste homem rico, que mesmo depois clamando, mesmo depois implorando, nada mais podia fazer para ele. Ao ponto dele desejar que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e molhasse a sua língua. Tão grande era o seu sofrimento, tão grande era o seu sofrimento naquelas chamas, mas não era mais possível. Também, concordar ou rejeitar a salvação é concordar, é aceitar passar essa eternidade sem Deus, rejeitando toda a bondade de Deus, todo o amor de Deus, e deixar de aproveitar de uma grande oportunidade, única oportunidade que o ser humano tem de ter o perdão para os seus pecados. Jesus Cristo veio para livrar o homem dessa condenação eterna. A morte de Jesus foi uma morte sacrificial. Jesus pagou o preço. Jesus sofreu toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Ele passou por esse sofrimento para que eu e você não pudéssemos ser condenados. E essa libertação, essa salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, qualquer pessoa que ao ouvir a palavra de Deus, ao crer na palavra de Deus, pode, pela fé, obter a salvação e a garantia de estar seguro com Deus por toda a eternidade. Só através de Jesus a eternidade com Deus está garantida. Porque a verdade é que a eternidade vai ser com ou sem Deus. Para aqueles que optam por aceitar Jesus, a eternidade com Deus. Para aqueles que rejeitam a Jesus, a eternidade sem Deus. Há um lugar de gozo, um lugar de alegria, de felicidade, onde a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, lá não haverá sofrimento. E há um lugar de grandes tormentos. Então Jesus fez questão de revelar essa verdade aos seus discípulos e a nós, para que nós pudéssemos continuar crendo e vigiasse a nossa vida, e para aqueles que ainda não aceitaram, tomassem uma decisão de dizer, eu vou fazer uma escolha para a minha eternidade. Onde eu quero viver na eternidade? A escolha está na nossa mão, é nós que devemos fazer, e ninguém pode fazer por nós. Porque depois que nós partimos para a eternidade, se não a fizermos enquanto estamos em vida, não há mais solução. Podem fazer tudo, pode ser o dono e ter as maiores riquezas deste mundo. Pode fazer tudo, não há mais como interferir na eternidade. Ao partir dessa vida para outra, estamos na mão de Deus e só Ele pode dirigir e resolver a questão da nossa vida. Mas nós temos o passaporte que Jesus Cristo carimbou para nós. Quem quiser ir, Jesus convida, a porta está aberta, o convite está feito e há a possibilidade de todo aquele que crê receber a Cristo e ser salvo. Portanto, nessa noite, o meu desejo para que você, ainda que não aceitou a Jesus, você que nos ouve, possa abrir o seu coração e receber o perdão de Deus e a salvação da sua alma e ter a sua eternidade com Deus garantida através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, faz favor. Nós vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela obra que Ele realizou em nosso favor para nos dar essa liberdade, para nos dar essa garantia da vida eterna. E se nessa noite, aqui, presentemente, há alguém que ainda não aceitou Jesus, alguém que ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus para tê-lo como seu Salvador, talvez você possa até ser uma pessoa religiosa, talvez você até esteja, pode ser que esteja aqui hoje, pela primeira vez ainda não tenha aceitado a Jesus, pode ser que você tenha até desejo no seu coração de ser uma pessoa religiosa, de caminhar, mas se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não abriu o seu coração para dizer, Senhor, entra no meu coração, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero ser Tu, eu quero ser Teu, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero Te receber como meu Salvador, como Senhor para a minha vida. Nessa noite, enquanto nós vamos louvar a Deus, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, se você quiser receber Jesus, nós queremos orar por você. Nós vamos interceder a Deus para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida,
para que Deus possa perdoar os seus pecados, fazer de você uma nova criatura. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, nessa noite, não perca a oportunidade. Não deixe que o inimigo endureça o seu coração e a sua sensibilidade espiritual, para que você não deixe de crer na verdade e creia a mentira, que tanto tem levado tantas pessoas a partir para a eternidade sem salvação. O maior perigo é a incredulidade, deixar de crer na verdade de Deus e confiar em enganos e mentiras que sempre vão trazer muitos prejuízos, não só aqui, mas principalmente na questão eterna. Portanto, a eternidade está ao seu descanso, ao seu alcance, mas uma eternidade com Deus e não sem Deus. Amém?